Boa noite, bem-vindos à TAV, Transformação, Aprendizado e Vida. Esse é o 9º dia do nosso devocional para homens e hoje o tema que nós vamos falar é paternidade com propósito. Meu nome é Felipe e hoje nós vamos falar sobre Salmo 127:3, que fala assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E fazendo uma reflexão sobre isso, nós pensamos que o reino começa dentro da nossa casa. A família é a primeira esfera do governo de Deus na terra. Então a paternidade era uma missão dada por Deus, não é um fardo assumido aí pelo acaso. Os filhos não são tarefas, obrigação, um custo mensal. Eles são almas eternas confiadas à nossa liderança espiritual. Então os filhos, herança do Senhor, por quê? Porque só tem valor quando a gente deixa um legado, quando a gente vive com intenção. E a pergunta é sempre constrangedora: você está deixando um legado, uma herança de fé, ou uma rotina vazia, né? Apenas está vivendo? E mergulhando aí no Salmo 127:3, o que eu vou deixar os meus filhos? Porque olha como isso é interessante. A pergunta, ela é muito tênue. O que eu vou deixar pros meus filhos são coisas sem significado, sem valor. E o pai cristão, ele deve se perguntar: o que eu vou deixar nos meus filhos? Entende? Esse que é o legado. Tem uma diferença muito grande. Quando a palavra lá em Salmo 127:3 fala assim: os filhos são herança do Senhor, o do Senhor implica em que eles não são nossos, ok? O Senhor nos confia os filhos como mordomos. Não criamos eles para nós, criamos para Ele. E outro detalhe dessa simples passagem, ele fala assim: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, esse Ele dá também carrega o sentido de ser um presente. O presente, ele é imerecido, você ganha. E você tem que ter uma responsabilidade extremamente honrosa nisso. Mesmo quando você está cansado, que eles exigem muito de você, que eles desobedecem, eles continuam sendo uma dádiva, não um fardo. Isso você tem que internalizar isso, entrar na sua cabeça. Tudo pertence a Deus, ok? Criar filhos é formar servos, é formar herdeiros e adoradores do reino de Deus. E vão existir diversas passagens bíblicas que vão falar sobre paternidade e filhos, ok? Eu separei algumas aqui. Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Fala assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Então, ensinar a palavra é dever do pai, não só da igreja. Então, o pai é o primeiro discipulador em casa. Então, ensinar começa com esse coração de você ser exemplo e não só discurso. Então, outra Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviar dele. Então, significa se instruir, né, no hebraico, shanak, é dedicar, consagrar. Então, não é só dar conselhos, mas é formar uma mentalidade no seu filho, abrir caminho, marcar a identidade, saber quem ele é, que ele não é só ter, ele não é só o que ele faz, ele saber bem quem ele é. Em Efésios 6:4, pais, não provoquem vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. 2 mandamentos aqui: não provoque a ira. Evite criar filho no ambiente de crítica, só cobra, frieza, dureza emocional, só valoriza o ruim. Cria na disciplina e na demonstração do Senhor. Corrigir com amor, ensinar com presença, formar com verdade, estar presente, ensinar quando ele erra, mostrar o outro lado. Enfim, existem diversas passagens onde Deus não quer que seus filhos apenas saibam sobre Ele, mas Ele quer que nós discipulamos os nossos filhos para que confiem no Senhor, amem, obedeçam. E
essa formação ela passa pela nossa boca, mas também pelo nosso exemplo diário. E Salmo 78, 5 ao 7, ele estabeleceu um testemunho para que ensinassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua confiança. Poderia falar mais vários aqui, tá? Eu separei. Então, um interessante, Provérbios 27. O justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Filhos são beneficiados espiritualmente pela integridade de um pai. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser constante, real, íntegro, ter controle, ser inteligente emocionalmente, responsável. E resumindo sobre ser pai segundo a palavra de Deus, a palavra de Deus diz para nós não terceirizarmos, ensinar, não ignorar, ouvir, não ferir, mas corrigir com amor, guiar através do Espírito e não ficar só no controle, não negociar valores, por exemplo, mas formar eles com verdade. Então é formar discípulos, não é apenas você criar filhos. Então, seus filhos, eles são herança, eles não são distração, eles são um legado, não um custo. Eles são a nossa missão e não um acaso. E fiquei pensando nisso. Na paternidade, começa com esse pensamento, esse posicionamento diante de Deus, para depois também você estar diante dos seus filhos. O pai, segundo o reino de Deus, ele não terceiriza valores para a escola ou para a igreja, tá? Não finge presença, não responde com raiva, mas com firmeza, com ternura. Enfim, eu fiquei pensando em algumas perguntas para o autoexame e eu pensei na prática, o que nós poderíamos fazer, e é o que eu faço aqui. Você lidera com mansidão ou com reatividade na sua casa? Você só reage às coisas que acontecem ou você ensina? Conversa com seus filhos. Eu sempre pergunto para Helena, para Maria e para o Francisco, a Clara é muito pequenininha ainda, o que eles mais gostam em mim? O que eles menos gostam em mim? O que eu deixo eles tristes? O que eles mais gostam? Então você vai descobrir coisas fantásticas, vários pontos cegos que você pensou ser extremamente significante, mas para eles tem um valor enorme. É muito legal. Então é uma jornada e não é difícil. Então eu queria entrar num tema que, depois de ter falado isso, e essa passagem ela vai de encontro ao que é muito falado. Os filhos são heranças do Senhor. E o que nós ouvimos constantemente é que filho dá trabalho, filho dá trabalho, filho dá trabalho. Eu ouço isso em roda de amigos, os filhos estão presentes. Eu ouço isso num consultório, quando eu vou fazer um exame obstétrico, por exemplo. A família vem, tem vários filhos, e aí sai o assunto, nossa, que falo, que bênção, terceiro filho. E aí, não, doutor, eu preciso operar, meu Deus, filho dá tanto trabalho, meus meninos só dão trabalho, as crianças estão ali. Então, as pessoas não imaginam o tanto que essa frase, filho dá trabalho, causa tanto dano emocional. E eu não quero que gerar culpa. Eu quero que o intuito é falar com vocês que essa frase, filho dá trabalho, não é normal, ok? É comum, nós estamos falando isso constantemente, já tem gerações que nós falamos isso, mas existem resultados horríveis dessa frase, são várias distorções emocionais que nós provocamos nas crianças. E filho dá trabalho parece inofensivo e até culturalmente aceitável, mas carrega uma carga emocional, espiritual e de identidade muito pesada. Isso é repetido com muita frequência e dita sem uma consciência do impacto. Então o intuito é apenas que nós começamos a tomar consciência, porque está no nosso inconsciente falar isso. Nós não imaginamos às vezes o impacto que isso pode estar causando. Você está criando uma crença no seu filho, você está criando um significado. Como assim, Felipe?
Quando a palavra diz que filhos são herança, ele está dizendo que é bênção. E quando nós falamos que dá trabalho, nós estamos dizendo que isso é um peso, é um fardo. Então, enquanto a palavra de Deus está dizendo que isso é maravilhoso, nós estamos dizendo que é um custo, que é um incômodo, que é um projeto que, meu Deus, por que eu me meti nisso? Então, mesmo que seja num momento de cansaço, que você está realmente de saco cheio, vocês acham que eu também não fico? Eu fico extremamente cansado. Mas você tem que ter a responsabilidade de não comunicar sem querer essa mania automática, que é uma via neural que fala, nossa, filho dá trabalho. O que você comunica? Você está comunicando para o seu filho, se ele estiver perto, que ele é um problema, você me atrapalha, minha vida seria muito mais fácil sem vocês. E mesmo que a criança ela não consiga racionalizar isso, o coração ele absorve. E por que eu estou falando isso? Porque inteligência emocional ela não é cognitiva, você não fica racionalizando isso, ela é realmente emocional. Então quando você fala isso, tem uma carga de sentimentos, uma carga de significados que vai criar neurônios e vai fazer o quê? Vai formar crenças. Então, as palavras de um pai, nossas palavras, elas formam a lente pela qual o nosso filho vai enxergar quem ele é e o pior, quem Deus é. Então tem sentimento, esse significado, essa frase vai produzir na criança culpas emocionais inconscientes. A criança passa a sentir que ela existe, por exemplo, por tolerância, não por propósito. Meu pai está cansado por minha causa, eu sou um fardo, eu preciso agradar para ser amado ou ficar calado. Então existem várias rejeições que são criadas de forma inconsciente, que nós causamos danos e nós nem sabemos. Então, outro significado, por exemplo, eu não sou bom o suficiente, ele não me ama, eu só faço besteira, entende? Isso vai sendo levado para frente, causando um filho que só ouve dar trabalho, ele cresce com medo de errar, por exemplo, ok? Então os filhos até temem errar, não confiam no pai, obedecem por medo e não por honra, e isso vai contaminar. Qual que é o problema de tudo isso? Isso vai contaminar como é que ele vai enxergar a autoridade de Deus, que é pai. Então quantos de nós temos distorções de enxergar Deus como um pai afetuoso, um pai carinhoso, que zela por nós, um pai que não cansa de nós, um pai que sabe que você não é um fardo, que você não é um problema, que você pode se achegar a todo momento, que você está sempre disponível para ouvir, que ele quer te ensinar. E às vezes a gente não consegue identificar o quanto das nossas distorções emocionais, de onde que elas vêm. Então, o maior resultado espiritual disso, dessa comunicação, em você falar que filho dá trabalho, é na própria identidade dos nossos filhos. Então, quando um pai transmite que a criança é um peso, a imagem, de novo, do pai celestial, nosso pai, ela é distorcida. Então, se meu pai terreno, ele me rejeita ou só me tolera, como é que eu posso confiar num pai que é invisível? Como é que eu posso me achegar em ter intimidade se nem com o meu próprio pai eu tenho? Então isso afeta a intimidade com Deus, confiança no amor incondicional, a gente ter esse entendimento e ter segurança na filiação espiritual. Então, quantos de nós somos órfãos no sentido de não ter um pai, o Pai Celestial, porque nós estamos vindo de uma distorção emocional que vem lá de trás dos nossos pais, e os nossos pais são vítimas dos nossos avós, e assim vai indo, e está se perpetuando essa fala, filho dá trabalho, filho dá trabalho. E como é que a gente faz para restaurar essa distorção? Reconhecer essa frase, quebrar esse ciclo
com humildade, falar, eu realmente falo isso e não vou falar mais. E começar a comunicar com seus filhos. Filho, papai já falou que você dá trabalho, isso é uma mentira, isso não é verdade. Você me dá alegria, você me dá crescimento, me dá propósito. Papai está aprendendo a ser pai com você. Enfim, transforme os momentos difíceis, se conecte com seus filhos, reconecte-se com eles, fale palavras, abençoa seus filhos, chega com eles, fala assim, eu faço isso em casa com meus meninos, eu chego assim, Helena, você é tão importante para mim, obrigado, porque você é tão generosa, tão educada, papai aprende tanto com você, sabe, comunica esse amor. Francisco, putz, cara, obrigado, você me ensinou tanta coisa hoje, cara, você é um cara valente, corajoso, aquele dia que você fez isso, nossa, eu estava precisando, não estava bem naquele dia. Então traz significado, traz pertencimento, traz importância para eles. E isso deixar um legado nos seus filhos. Enfim, até me perdi aqui. Vamos para caminhos práticos e realistas para você ser às vezes mais intencional com a palavra de Deus. Eu já discuti muito isso com os meus amigos. Eu falava assim para eles, falava para o meu amigo Tiago, falava assim, cara, eu não consigo sentar com os meus filhos na mesa para fazer um devocional. Eu não consigo ter aquele momento de silêncio. E eu fui ao Senhor e muito simples, eu não enxergava. É isso porque eu estou conversando isso com vocês. Porque às vezes você vai mudar o foco de uma reunião apenas por uma outra formação. Como assim? Deus, ele não mandou você fazer um culto com os filhos. Ele mandou você viver a palavra com eles. Então eu vou colocar aqui, ó, Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Fala assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você inculcarás a teus filhos, sentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, a palavra, ela pode ser transmitida em conversas espontâneas. Eu demorei para sacar essa, eu ficava até angustiado. Você pode estar no caminho da escola, levando eles para o carro, na hora de dormir, durante o futebol, no meio de um conflito, no meio de um filme. Num filme até que não é adequado. Quantas oportunidades você vai ter de explicar o que é certo? Então a gente fica querendo às vezes fechar tanto eles para o mundo, e é um momento ali que você, de mesa, de ensinar, olha, isso não é o certo, isso não é o correto. Exemplo que acontece com o Francisco, às vezes ele fala assim, eu tô com medo à noite. Então você vai precisar ler um salmo inteiro para ele. A gente tem dificuldade para até ler um salmo, às vezes, dependendo da versão bíblica. Então você pode abraçar ele, comunicar que você está com ele ali. Você pode falar, cara, você sabia que Deus disse que o anjo dele acampa ao nosso redor? Está lá no Salmo 34, 7. Ele está cuidando da gente agora. Vamos orar junto? Então são coisas simples. Então usa o mundo deles, né, como uma ponte para você comunicar a palavra de Deus. Então Jesus ensinava o que o povo via, o que tinha ali. Era ovelha, moeda, era trigo, era joio, né, era pescaria. Então um filme, um erro, uma rede social, uma pergunta, um jogo, uma música, enfim. Você pode ter micro devocionais em momentos estratégicos, falar da palavra de Deus, 2 a 3 minutos, você lembra daquela palavra tal? Enfim, eu gosto de ter momentos de mesa, eu separo o almoço sagrado aqui, mas às vezes na sua dinâmica familiar vai ser a janta, vai ser o café da manhã, enfim, vai ser uma tarde, tempo de qualidade. Então a consistência é mais importante que a duração. Então você mesmo é o devocional que eles veem. Então, quando você pede perdão, fala, papai errou nisso aqui, você entende isso, vê você orando no secreto, quando você reage com graça ao invés de reagir com raiva, quando você honra a mãe deles com palavra, com ação. Então, são pequenas coisas que vão fazer com que você seja um pai intencional
e que não força a palavra nos seus filhos, mas vive a palavra com eles. Eu acho que essa é a mensagem de hoje. Eu queria agradecer e orar. Senhor, Pai, obrigado pela honra, pela responsabilidade de ter meus filhos, que são heranças do Senhor, de ser chamado de Pai. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu estive ausente, já fui muito ausente. Me alinha com o teu coração, me ensina a liderar com a minha presença, né? Com presença, corrigir com amor, ensinar com exemplo. E abençoa a vida das pessoas que estão assistindo também, da mesma forma, os pais, capacita eles no Espírito. E em nome de Jesus, amém. Obrigado, mais um dia, até a próxima.